Se estamos, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao último centramento da semana, onde eu estou falando sobre os pensamentos sabotadores, né? A qualidade da nossa fala interior, os nossos desejos desordenados, né? E as nossas crenças limitantes. Eu fiz um apanhado de coisas internas, né? Tudo aquilo que mais ou menos vai gerando o nosso senso de felicidade, de paz, né? De realização, e que não está só no comportamento, no ato, né? Mas sim num determinado, né, uma alquimia que a gente tem que fazer dentro da gente, de transformar aquilo que é muito ruim, muito baixo, né, muito limitante, em algo que nos expanda, que nos capacite, né, que nos gere um bom clima, né? Então, para concluir este assunto, hoje eu quero falar, né, a respeito daquilo que realmente sustenta um bom clima interior, daquilo que realmente sustenta bons desejos, daquilo que realmente sustenta, né, a fé, na verdade, das coisas que, né, que sustentam uma vida boa de fato, né? Que é o que, gente? As virtudes, tá? Que são as virtudes, que é a clareza mental, que é uma determinada constância no bem, tá? Então, não basta apenas a gente ficar evitando o mal, a gente precisa buscar ativamente o bem. Então, muitas vezes na clínica, né, as pessoas dizem, Tati, mas eu tô evitando mal, eu tô evitando mal, eu tô evitando mal, eu tô cortando isso, cortei aquilo, eu cortei aquele outro, cortei aquilo lá, né? Porque a pessoa identifica, né? Então tá, eu vou cortar esse tipo de conteúdo, eu vou cortar esse tipo de ambiente, eu vou cortar esse tipo de relação, eu vou cortar. Então, isso vai nos amputando, criatura. Isso vai vai minguando, né? A pessoa vai minguando. Então, nós não podemos parar por aí. A gente tem que efetivamente buscar o bem, né? De forma proativa. Né? Senão a gente acaba ficando sem substância e o vazio leva à depressão. Então, gente, antes de começarmos efetivamente, vamos respirar juntos? Puxa o ar bem forte pelo nariz. Solta o ar pela boca. Estamos... Geralmente ficamos mais eufóricos, mais cansados, né? Então, faça isso para dar uma equilibrada aí no teu emocional. Coloque uma boa intenção diante de Deus e vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, minha gente, fato é, não basta arrancar o mal, nós precisamos plantar o bem, tá? E às vezes as pessoas, elas se esquecem deste detalhe. Elas só estão, né, focadas em eliminar o mal, em arrancar o mal. Arranca, tira, né? Então, se nós só tentamos parar de errar, a gente fica numa vida defensiva, encolhida, meio que sem horizonte, tá? Então a alma, ela não foi feita para viver apenas se protegendo do que faz mal. Não é só sobre isso. Ela foi feita para crescer naquilo que é o bem, que é bom, que é verdadeiro. Então, é tipo uma casa, gente. Não adianta a gente limpar um cômodo, entendeu? E deixar tudo arrumadinho, bonitinho, etc e tal, e abandonar o resto, né? Não dá. Nós precisamos parar de alimentar aquilo que nos enfraquece, sim, tá? Mas também precisamos buscar de verdade aquilo que nos fortalece. Não é uma via de mão única, né? Como eu digo, a canoazinha, né? Se tu remar só para um lado, tu fica, né, girando no mesmo lugar e não avança, não supera. Se tu remar só para o outro, a mesma coisa, tá? Então, nós precisamos desses dois movimentos. Eu elimino aquilo que é o mal, né? E eu insiro aquilo que é um bem. Então, uma palavra melhor, uma atitude mais justa, uma rotina, né, mais ordenada, uma presença mais humana, né? Uma escolha, né, mais prudente, mais honesta. Então, a virtude, ela não é um vazio, tá? Não, Tati, mas eu não faço nada de errado. Sim, criatura, mas não faz nada de bem. Não faz nada de bom. Isso não é virtude nenhuma. Não fazer nada de errado não é o suficiente para a realização, para a felicidade. É claro que tem um mal menor, né? Como a gente já falou aqui 1 milhão de vezes em outros vídeos. Tem um mal menor. Olha, se antes eu fazia tudo errado e agora eu não estou fazendo nada de errado, é um bem. Mas isso não é a plenitude, absolutamente. A tua alma não vai ficar satisfeita se tu parar por aí.
tá? Não é só sobre isso. Então, a prudência, ela vai nos ajudando a escolher o bem, tá? Primeiro a gente vai, né, diminuindo a quantidade de mal, e depois a gente vai inserindo, né, uma porção de bem. A temperança, ela nos ajuda a conter os excessos. Então, a gente vai agir de forma equilibrada, sem excesso, sem falta, né? A coragem, ela nos ajuda a permanecer firmes, né? A fortaleza, a gente permanecer, ter resiliência diante, né, dos problemas, das questões. A justiça nos dá digamos que assim, né, a possibilidade de dar a cada um o que é devido, né, de deixar cada coisa no seu lugar. Então, sem essas virtudes, gente, a alma, ela vai ficando toda desordenada, toda bagunçada, né? Existe uma falta de sentido, né? Um vazio, nada descansa dentro de ti. Sem desenvolver as virtudes, né? Tu não vai ter uma alma descansada. O coração, ele amadurece quando a gente deixa de viver só no não, entendeu? Não pode ser um não em sequência. Ah, eu sou assim, Tati. Não, 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 não. Calma, criatura. Né? O coração, ele vai, de fato, né, evoluir, né, à medida que a gente passa a viver um grande sim. O sim para as virtudes, o sim para o bem, o sim para o amor, tá? Não só não, 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 não. Calma, coração. Então, quem só evita o erro ainda vive no medo. Tu vai viver. Quanto mais vazia a vida, gente, mais pesada ela fica, tá? Então, às vezes a pessoa tá nesse não, né? Eu não erro, eu não faço, eu não. A pessoa tá totalmente amedrontada diante da vida, tá? A pessoa tá totalmente paralisada diante da vida. A pessoa tá meio depressiva, né? Então, nós não podemos parar neste não. Nós temos que realmente buscar viver o sim. Então, quem busca o bem vive com um propósito, tem mais substância. É o sim que preenche a vida. É a analogia da luz e da escuridão, né, gente? Então, a luz, ela tem substância em si. O que é a escuridão? A escuridão é a ausência de luz. Então, quando eu quero, aspas, produzir uma escuridão, eu não consigo. Eu tenho que eliminar a luz. Eu não consigo colocar a escuridão onde há luz. Não dá. Porque o que tem substância é a luz. A mesma coisa na nossa vida. O que tem substância é o bem. É o bem. Então, nós temos que focar no bem. Não só em eliminar, extrair, né? Não só no não. Então, devagarinho a gente precisa para ter uma vida muito mais preenchida, realmente, né? Com substância. E é nesse movimento que a realização vai aparecendo, a felicidade vai aparecendo, a paz vai aparecendo, a consciência, né, se organiza e a vida vai ganhando determinado sentido. Então, existe o bem cotidiano que vai educando a nossa alma. Lembra da continência, que é se conter diante, né, de alguma coisa? Bom, é ruim viver na continência, já é melhor do que viver no vício, né? O vício é eu cedo, tá? Aos meus desejos desordenados. A continência é eu não cedo, mas ainda tenho vontade. É brabo, né? A pessoa tá, por exemplo, querendo parar de fumar. Ela pode se conter. Eu não vou fumar, mas eu ainda tenho desejo, né? Então, claro que tem determinados desejos desordenados que ficam ali como um espinho na carne, né? Para nos lembrar que a gente precisa de Deus e dos outros, tá? Mas existem milhares de outros desejos desordenados que a gente vai, né, passando a não desejar mais. Então, pelo contrário, às vezes a pessoa pega até um ranço, um asco, né? Ah, antes eu fumava, agora eu não consigo nem sentir o cheiro, né? Então, a gente consegue fazer essa alquimia, né, dentro da gente. Quanto mais a gente insere bem, mais a gente repugna o mal, entendeu? Então não dá para ficar no vazio. O ponto é isso, tá? Existe um bem cotidiano que vai educando a nossa alma. E a gente não só mais se contém, mas a gente deseja efetivamente o bem, tá? Então, por exemplo, né? Acordar e fazer o que precisa ser feito. Isso é um bem cotidiano que vai ordenando, né, o nosso clima interior, né? E fazer o que precisa ser feito com um sorriso no rosto, com amor no coração. Cuidar aquilo que a gente fala, né? Não ofender, não desrespeitar, né? Ter parcimônia ao falar. Então a gente precisa, né, não alimentar inveja dentro da gente. A gente tem que ter estes cuidados, não romantizar aquilo que destrói, né? Então, às vezes a pessoa fala sobre, tipo assim, mas é só um joguinho. Filho, mas tá destruindo, entendeu? Tudo, né? Desde o cérebro, os neurônios propriamente ditos,
até a relação da pessoa, né? Então, assim, tá destruindo, elimina. Não dá para romantizar essas coisinhas que vão destruindo a nossa vida, né? Então, a gente precisa efetivamente perdoar, né? Sem fingir que tá, né, digamos que assim, que não aconteceu, né? A gente tem que ter uma certa disposição de perdão, né? Tá bom, tanto, né, nós com a gente mesmo quanto com os outros. Errou, beleza, né? Bora pra vida, né? O que tem? Então, sem essa disposição no cotidiano, a gente não consegue educar a nossa alma. Então fica, a nossa alma ela parece uma criança que está obedecendo por medo ou por punição. Ela não está educada ainda. Ela não consegue escolher, né, propriamente o bem, porque é o bem. Ela ainda está fazendo o que deve só porque estão mandando ou porque ela não tem liberdade, etc e tal. É nós na vida, entendeu? Só que chega um momento que a gente tanto insere bem, a gente visualiza o bem, a gente se conecta com o bem, com as coisas boas efetivamente, que a gente percebe, cara, eu quero obedecer. Porque a minha inteligência foi iluminada. E agora eu percebo que isso é um bem e isso é um mal. Sem ter essa percepção aqui do que é um bem e do que é um mal, tu vai ficar na vida te orientando, né, como uma pessoa que tem medo de tudo. Não é uma pessoa que deseja o bem, mas é que eu tenho medo de morrer, tá? Tipo, então eu vou parar de fumar. Mas é que eu tenho medo, né, de que descubram a corrupção e eu vá preso, então eu vou parar de roubar. De que eu tenho medo, criatura. Isso é péssimo para tua alma. Isso não é uma alma educada, né? Pelo contrário, é uma alma reprimida, né? Então, o que vai te tirar deste lugar e te colocar num outro patamar de desejar o bem é justamente tu ter o contato cotidiano com as coisas boas. Não só eliminar, mas inserir, ter contato, tá? Se fundir, né, com aquelas coisas que são efetivamente boas. Então, servir sem humilhar. Isso é um detalhe, às vezes a pessoa está servindo, mas está espraguejando, está falando, está dizendo. O que a Bíblia fala, né? O que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Aí, às vezes a pessoa está até servindo, né? Mas não tem um pingo de mérito no céu, porque já ganhou todo o mérito aqui na terra. Né? Ela dá com uma mão e já com a outra ela tá, porque tu tinha era que fazer, que trabalhar, porque não sei o quê, porque tá aí, ó, pedindo dinheiro porque é pra droga, então cheio de julgamento, entendeu? Então a pessoa não consegue fazer o bem sem dar uma humilhada, né? Sem ficar se exaltando, sem ser arrogante, soberba. Então isso também não adianta de nada, gente. Então a gente precisa aprender devagarinho, né? Na rotina comum é que a gente vai aprender a ser gente de verdade, tá? Que a gente vai inserir, né? E efetivamente praticar as virtudes. Então não é no grande discurso, né? Mas naquele pequeno gesto de fidelidade, né, ao outro, né? Por exemplo, foram falar mal do meu marido, defende, tu tem que ser fiel, entendeu? Foram falar mal, não defende, lealdade, né? É lutar por uma causa, tá? Então tu pode fazer isso e deve, nos pequenas coisas do dia, quando a gente escolhe o bem, né, nas pequenas coisas que a nossa alma ela vai, de fato, né, se esperançando, ela vai crescendo, ela vai, né, criando as raízes da virtude, tá? É nas pequenas coisas, é no dia a dia. Não fica esperando as coisas grandes, tá? É na rotina que a mente vai clareando. É no contato com o bem, dia após dia, tá? Que o coração ele vai se fortalecendo efetivamente. Então, a fé é a mesma coisa, gente. Ela, né, se reconhece nisso, nesse passo sincero, no esforço, né, escondido. Tu tem que aprender a fazer as coisas, né, sem ficar querendo aplauso, tá? Faça tudo o que precisa ser feito, né, de maneira anônima. Quando fizer jejum, lava a cara, bota perfume, né? Quando for orar, ora no teu quarto. Essas coisas que a gente precisa fazer, quando servir a alguém, né, não fica humilhando, julgando, cobrando, né, com um senso de injustiça absurdo, se debatendo. Então, é aí, devagarinho, tá? Que as coisas vão se encaixando na decisão, né, de não fazer o mal, mas também, né, de inserir o bem. Então a gente não pode alimentar aquilo que corrói, aquilo que destrói, aquilo que efetivamente é o mal na nossa vida, né? A gente não pode transformar a nossa vida num campo de guerra, tá? Mas muito além de ficar, né, retirando o mal, eu não erro, eu não falo, é inserir bem, tá? Então nós precisamos efetivamente buscar as coisas boas no dia a dia, né? A gente precisa, a vida não pode ser um grande vazio, um grande não. A vida tem que ser um sim, tá? A vida tem que ter substância.
Então, não pare somente, né, nesta fase de, né, tá bom, eu não estou errando, eu não tenho vícios, não, tu tem que ter virtudes, efetivamente, para tu conseguir, né, alcançar um certo clima interior e esses pensamentos, né, pensamentos de bem, não de mal, desejos bons, não ruins, né, e um comportamento, finalmente, né, ordenado, sem essa continência louca, né? Então não adianta não, é melhor do que nada, né? Como eu falo, mal menor, né? Tu ter um comportamento ordenado, mas por dentro tá tudo podre, tudo uma guerra, tudo fedendo, entendeu? Então, gente, para ter, né, congruência, efetivamente, nós precisamos inserir bem, né? Através do olho, através do ouvido, nós precisamos pensar coisas boas a respeito de nós mesmos e da vida, né? Nós precisamos ter bons sentimentos, né? Alimentar os bons sentimentos para então ter uma ação virtuosa, né? Porque a virtude é uma coisa prática, sem precisar ficar se contendo. Então, eu ajo de maneira adequada e dentro de mim eu não tenho raiva, inveja, né, desejos desordenados. Não, tá tudo congruente, tá tudo certinho. A minha alma está saciada. E para a alma estar saciada, né, não apenas eliminar, mas inserir, mesma coisa que o corpo. A pessoa, vou fazer uma dieta. Tá bom, filho. Tu vai eliminar tudo que é ruim, mas tu tem que inserir o que é bom, porque senão o teu corpo vai ficar desnutrido. Muitas vezes é isso que está acontecendo com as pessoas. Elas estão eliminando o que é ruim, né? Mas a alma está desnutrida, a alma está sedenta, né? Por aquilo que é bom, por aquilo que acalma, por aquilo que constrói. Então, não apenas eliminar, mas também inserir. E o exame de consciência que eu quero deixar é justamente isso, né? Tu tá buscando, né? O bem é verdade, ou tu ainda tá só tentando fugir do mal desesperadamente, tá? Conforme a gente insere o bem, o mal é eliminado, naturalmente. Então não fique se apegando somente nessa narrativa do não, né? Nessa narrativa do mal, nessa narrativa dos vícios. Mas em algum momento, quando tu estabilizar isso daqui, né? Tipo, tá bom, passe a buscar a narrativa das virtudes. Eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ter bons pensamentos, eu quero ter bons sentimentos, eu quero ter uma boa ação. Tudo isso de forma congruente, né? Alinhada. Tá bom? Quero desejar para vocês um ótimo final de semana. Desfrutem das coisas que vocês têm, das pessoas que vocês amam. E a gente se vê aqui segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo no coração.